Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje a professora Helena Kerr do Amaral, que é diretora da Escola Fazendária do Estado de São Paulo, a FASESP. Nós vamos falar sobre a capacitação profissional do servidor público. Boa noite, professora. Boa noite, Davi. No que consiste a capacitação profissional do servidor público? Essa pergunta não é muito simples, Davi. A capacitação profissional do setor público, durante muitos anos, foi pensada segmento a segmento de servidores burocráticos que trabalhavam em atividades muito bem descritas. Quer dizer, o modelo burocrático da administração pública era concebido numa divisão muito fragmentada de atividades. Portanto, quando você capacitava um auxiliar administrativo, um auxiliar de serviço ou um fiscal de rendas, você tinha programas específicos para uma descrição de cargo muito rígida. E no mundo de hoje isso não é mais possível. A administração pública, mesmo que ainda esteja moldada numa descrição rígida de cargos e de atividades, ela não pode se dar ao luxo de não ter equipes de trabalho que trabalhem integradamente. Portanto, a capacitação tem que mudar muito. Ela tem que imaginar os serviços que ela presta. Portanto, é um novo modelo de capacitar que é necessário, que está se iniciando ainda no Brasil, de pensar a formação para a melhoria da prestação do serviço público e não para atividades que durante muito tempo se repetiam sem grandes mudanças. O servidor público do Brasil é diferente dos outros países? Com certeza. Nossa administração pública ela tem algumas heranças complicadas. Nós nunca conseguimos formar uma administração pública no Brasil burocrática, no sentido da administração pública, por exemplo, que os alemães têm, os japoneses ou os franceses. Esse modelo burocrático, no sentido da excelência do servidor, sem interferência de aspectos de clientelismo, de corporativismo e de patrimonialismo, nós nunca conseguimos. O nosso é meio misturado. Tem excelência de servidores públicos, mas também ainda temos essas heranças que nós temos que superar. São complicadas. Pensando aqui no Brasil, tem algumas referências, funcionalismo federal, alguns estados, municípios, de centros de excelência da capacitação do servidor público? Com certeza. A capacitação do setor público no Brasil, ela tem início com a Escola Brasileira de Administração Pública no Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, que justamente herdeira da preocupação do DASP com a formação de um servidor público profissional, inicia no Brasil essa capacitação. Hoje tem centros de excelência tanto de institutos públicos ligados a secretarias de Estado. Em Minas Gerais tem a Fundação João Pinheiro, no Estado de São Paulo tem a Fundação do Desenvolvimento Administrativo, a Fundap, em Brasília tem a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Elas todas têm uma formação geral para o servidor público. E também temos as setoriais, na saúde pública, na área fazendária e financeira tem a ESAF em Brasília, e no caso do Estado de São Paulo nós temos a FASESP. Existem a formação ligada à área de segurança pública, área de administração penitenciária, quer dizer, a formação setorial no Estado. Além dessas instituições públicas ligadas às secretarias de Estado ou das secretarias setoriais, existem universidades que têm se especializado na formação de servidores públicos. Herdeira, por exemplo, da IBAP, da Fundação Getúlio Vargas, foi a criação da Escola de Administração Pública na EAESP de São Paulo, da FGV, onde eu fiz o meu mestrado. Eu fiz a graduação em Administração de Empresas, mas a Escola de Administração Pública de São Paulo, da GV, é excelente, tem formado grandes nomes da administração pública paulista. Hoje a Unesp tem uma escola de administração pública em Araraquara. E também em algumas escolas, quer dizer, a formação do servidor público, os que têm nível universitário, têm vindo das melhores escolas do país. Só uma curiosidade, a Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, ela é graduação, curso superior. Ela tem também outros cursos de especialização para o servidor público? Em administração pública? Ela tem o mestrado em administração pública com 3 áreas de concentração:
Finanças Públicas, Planejamento Urbano e Políticas Públicas e Governo, se não me engano. E são excelentes como formação. Eles não é excessivamente acadêmica e ela convida a uma reflexão sobre os problemas da administração pública brasileira. Acho que é uma grande referência hoje na área de administração pública. E aí, saindo saindo do nível superior, de uma Fundação Getúlio Vargas, aí acaba entrando nas especializações. Cada secretaria, como a Fazenda, a Polícia, a mesma acontece na União. Área de especialização em cada uma delas, e tem a Escola Nacional de Administração Pública também. Como é que funciona lá na União? Tem ideia? Qual é a função da Escola Nacional de Administração Pública e das outras especialidades? A ENAP ela é uma referência importante de formação de administração pública. Ela tem mudado muito nos últimos 5 anos a política de capacitação, fruto já dessa transformação que a gente estava conversando no começo. A política do governo federal tem sido a de incentivar carreiras de nível superior e, basicamente, o grande curso que a ENAP tem hoje é um curso voltado para a formação dos especialistas em políticas públicas. É um curso que... De especialização. De especialização. As pessoas que fazem esse curso passam por um processo rigorosíssimo de seleção. Normalmente, o concurso nos últimos anos tem sido pela Fundação Carlos Chagas. Daí eles fazem 4 meses de curso com dedicação integral na ENAP, que tem alojamentos, como a ESAF, e assim que eles terminam o curso, pela classificação que eles têm no curso, eles podem escolher as vagas no governo federal. E isso seria só para funcionário público federal? O concurso de seleção, é um concurso aberto e eles ficam funcionários públicos federais nessa área de coordenação e de políticas públicas. Perfeito. Vou pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Algumas empresas fazem leilão com os governos estaduais. Esperam a melhor oferta para transferir ou instalar novas fábricas. Quem dá mais? Quem dá mais? Alguns estados jogam pesado e transformam a disputa numa guerra, a guerra fiscal. O estado que ganha a fábrica não recebe impostos. O que perde fica sem os impostos e sem os empregos. A população dos 2 estados fica sem as obras e serviços. Todos perdem. A guerra fiscal não fortalece a economia. É como um cachorro querendo morder o próprio rabo. Faça reforma, não faça guerra. A primeira plenária nacional da FENAFISCO acontecerá de 12 a 16 de junho nas instalações do Clube Mediterrâneo, Village Rio das Pedras, no estado do Rio de Janeiro. A programação do evento contará com debates e palestras sobre temas nacionais de grande importância à categoria dos fiscais de rendas. Os interessados deverão fazer suas inscrições nos sindicatos ou diretamente na FENAFISCO, através do telefone 0, o código da sua prestadora, 61 224 0515. Estamos de volta com Visão Nacional. Estamos recebendo hoje a professora Helena Kerr do Amaral. Professora, gostaria de começar esse segundo bloco com uma pergunta do telespectador. Professora Helena Kerr, a reforma do Estado tem gerado uma série de direitos dos servidores públicos. Esse ambiente não é desfavorável para a reciclagem e aperfeiçoamento? Eu acho que não. Eu sinto que a possibilidade de se capacitar num contexto de um pouco menos de estabilidade pode ser até uma mobilização para que o servidor vá buscar a sua própria formação. Num certo sentido, o setor privado, com a instabilidade
exagerada que nós temos no Brasil, quer dizer, uma flexibilidade até comentada no mundo inteiro como a flexibilidade brasileira, ela tem levado a que o servidor privado vá atrás de uma capacitação continuada, uma reciclagem permanente. E esse é um convite para o servidor público. Eu acho que é muito importante para ele, não só porque pode ter uma ameaça externa por excesso de contingente, lei Camata, ou alguma questão desse tipo, perder o seu emprego, mas é um convite para pensar que trabalhar com novas formas de trabalho e se capacitar para ter um trabalho com mais riqueza, mais forte como conteúdo, pode ser um momento bastante especial. E se o servidor público aproveitar essas oportunidades, ele vai continuar no setor público, aproveitado, porque os melhores vão ficar, eles vão ser convidados a continuar a ficar. E eu tendo a achar que não é uma ameaça, é ao contrário, é uma oportunidade. Professora, capacitar funcionário público é diferente de capacitar o empregado da iniciativa privada? Num certo sentido é. A gente não tem condição hoje de imaginar, o setor privado não incentiva a capacitação do conjunto do seu corpo de funcionários, ao contrário do setor público. O setor privado teme o investimento no funcionário e que depois ele vai embora. Então, o servidor privado, muitas vezes, vai fazer o seu curso de inglês, de informática, por conta própria, pagando do seu próprio bolso à noite. Faz mestrados ou cursos de especialização por conta e risco do seu investimento. O setor público busca, em algumas instituições de excelência, isso não é geral, preparar o seu funcionário para as novas tarefas do futuro. E quando faz isso, faz em horário de expediente e pagando todos os custos do funcionário. E o Estado acaba ganhando naturalmente porque esse funcionário deve trabalhar por muito tempo no Estado. A estabilidade, vamos falar um pouco da estabilidade, tem diferença, tem algum exemplo em outros países desenvolvidos que sobre a estabilidade isso ajuda o treinamento, a capacitação do funcionário? Com certeza. O investimento, como eu me referi, no caso do setor privado, é um investimento de risco. Você não sabe, se você fizer um investimento num funcionário, se ele vai continuar naquela organização. No setor público, esse investimento não é um investimento de risco, porque se você fizer um programa de capacitação e ele for trabalhar pela vida inteira no setor público, essa capacitação vai ser aproveitada pela sociedade, né? Os japoneses que têm um emprego de quase vida eterna, mesmo no setor privado, eles acreditam nisso. Às vezes, os 2 primeiros anos, praticamente o funcionário só tem programas de capacitação no serviço. Eles têm 2 tipos de capacitação, no serviço e fora do serviço. O treinamento on-the-job training, eles usam muito no setor, no Japão. E uma rotatividade de áreas para eles conhecerem todas as rotinas. O que eles vão fazendo é um processo gradual de seleção dos melhores e investimento permanente em capacitação. Isso não é estranho? Isso não é o contrário da especialização? É que eu acabei vendo. Com certeza, mas o funcionário público extremamente especializado, como a gente estava falando no começo da nossa conversa hoje, ele não está adequado para o mundo de hoje. A excessiva especialização, ela conduz a uma fragmentação do trabalho. E o que a gente espera do servidor público hoje é a capacidade de trabalhar em equipe e uma visão de conjunto da organização em que ele trabalha. Ele tem que ver o sentido do trabalho que ele faz para o conjunto da organização. Portanto, ele tem que conhecer a organização inteira. E, nesse sentido, ele tem que trabalhar e circular pela organização. Isso é uma questão de cidadania. O cidadão hoje ele está exigindo mais os direitos, ele quer um serviço público de melhor qualidade. E essas escolas de capacitação do servidor público devem, naturalmente, ter essa sintonia de atender ao interesse da comunidade. É isso mesmo? Não só como eu acho que não é só a revolução tecnológica que tem feito o setor público mudar. O setor público tem tido que mudar, felizmente, por causa da democratização do Brasil. Não sei se você tem acompanhado o número de queixas que o PROCON recebe.
E, infelizmente, os serviços públicos têm sido muito questionados pela população. É infelizmente por um lado, porque mostra que a qualidade não está sendo satisfatória. Por outro, é pela porta da entrada do serviço público, é que muitas vezes é possível fazer uma mudança na administração pública. É a exigência da melhor qualidade e das reclamações que aparecem ou via o atendimento direto ao cidadão ou as ouvidorias recentemente criadas nos órgãos públicos do Estado de São Paulo, que se propõem mudanças de processos de trabalho. Portanto, o cidadão, ele exige, reclama e pode tornar o próprio servidor público mais autoconfiante. É uma janela, é um contato com a comunidade. E a possibilidade de um resgate da autoestima do servidor público, de ter prazer em atender bem ao cidadão. Coisa que está em muita baixa, a autoestima não está boa ainda para o servidor público em quase nenhum órgão público. Vou pedir licença, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já. O Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo convida a categoria a participar de um debate sobre os direitos e as garantias dos contribuintes e as prerrogativas do fisco, a ser realizado no dia 25 de abril, às 9 horas da manhã, no Hotel Eldorado Boulevard, na Avenida São Luís, número 234, no centro de São Paulo. As inscrições podem ser feitas na Secretaria do Sinapresp, na Rua Maria Paula, 123, no 17º andar, ou pelo telefone 0, o código da sua prestadora, 11 3107 4013. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje a professora Helena Quer do Amaral. Professora, a senhora poderia explicar melhor o que é a Escola Fazendária do Estado de São Paulo, a FASESP? A Escola Fazendária é um departamento da Secretaria da Fazenda que tem como objetivo capacitar os funcionários todos da Secretaria da Fazenda, os funcionários das secretarias setoriais na área orçamentária e financeira e promover também a educação fiscal para a cidadania. O que isso significa? Qual a abrangência? Outras secretarias, outros poderes do Estado? Outras secretarias são, sobretudo, nessa área de gestão orçamentária e financeira. Como as secretarias da Fazenda e do Planejamento são responsáveis por essa área e desenvolveram um sistema de informação bastante sofisticado, o uso gerencial desse banco de dados tem que ser discutido e conhecido pelos que vão operar nas secretarias setoriais. Então, nós temos, isso dá um número bastante elevado de servidores públicos do Estado que tiveram acesso à formação na Escola Fazendária. Por exemplo, o Legislativo, os deputados, o Tribunal de Contas também tem esse acesso? O sistema o CIAFEM, que é o Sistema de Informações Financeiras do Estado, tem que ter o alimentador disso, hoje tem que ser capacitado pela FASESP e inclui o executivo, todas as secretarias estaduais, as fundações, autarquias e algumas empresas estatais, o legislativo e o judiciário. No caso do legislativo, nós demos um curso a mais. O SIGEL é o Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária, que permite acompanhar os gastos públicos por secretaria, se os recursos públicos estão sendo bem aplicados. Então, nós formamos os assessores dos parlamentares, para que eles possam fazer a fiscalização do executivo. Eles aprovam o orçamento e têm condições de acompanhar também a execução. A execução. Muito bom.
quais são os projetos da FASESP para o ano 2000? A FASESP, o grande projeto da FASESP para o ano 2000 é fazer a implantação do programa de modernização da Secretaria, que eu não sei quantos dos seus telespectadores conhecem, mas é um programa que nos últimos anos tem feito investimento grande em sistemas de informação, o que pode levar a uma transformação radical da operação da Secretaria da Fazenda no Estado de São Paulo. Então, a principal função da FASESP hoje é capacitar para essa mudança, preparar para usar os sistemas de informação e dar um salto de qualidade na forma de operação do servidor da Fazenda. Portanto, aquele funcionário burocrático antigo, tradicional, fragmentado, vai ceder lugar a um fiscal da arrecadação, da fiscalização, ou um auditor do controle interno com perfil mais investigativo e, ao mesmo tempo, que vai orientar o servidor em vez de punir. Então, nós estamos criando um novo servidor da Secretaria da Fazenda e que dispõe de um sistema de informações bastante rico. E com relação à TV FASESP? Bom, a TV FASESP é um projeto de educação à distância bastante ousado que nós estamos iniciando. A Secretaria da Fazenda dispõe hoje de uma rede interna que atinge uma malha bastante ampla do Estado de São Paulo. Ela vai a cada posto fiscal está interligado hoje por computadores numa rede interna. Essa intranet permite que a gente tenha um sistema de capacitação que não usa só as salas de aula. A gente pode usar hoje um sistema de televisão interativa e cursos, às vezes até assincrônicos, cursos que a pessoa vai estudar na hora que ela pode, e não na hora que alguém define para ela o horário de estudar. Então, a possibilidade de combinar esses cursos por computador, à distância, e programas de televisão que convidem a aprender com prazer, é o grande projeto da FASESP para o ano 2000. Professora, projeto exige recursos. A FASESP tem recursos para a execução desses projetos? Nós temos dois tipos de recurso. Um tipo de recurso são os financeiros provindos do programa de modernização, que tem o financiamento do BID e do PNUD. O outro recurso, que esse sim é insubstituível, é o recurso de capacidade de talentos que a Secretaria da Fazenda tem mobilizado para os programas de capacitação. Então, nós temos tido surpresas muito agradáveis de sugestões de funcionários em todo o Estado para fazer viável esse programa. A gente formou os monitores de telesala e vieram voluntariamente pessoas das diversas carreiras da Secretaria. E esse recurso eu acho que é o grande potencial de fazer de fato um projeto de capacitação que atinja o conjunto de funcionários e não aqueles que conseguem, são sempre os mesmos, né, os que conseguem chegar à capacitação. Na hora que a gente consegue ter essa malha espalhada pelo Estado inteiro, atingir as cidades menores do Estado e os funcionários mais bem formados e menos bem formados, com salários maiores e menores simultaneamente, talvez a gente consiga fazer com que essa secretaria tire toda a força dos seus recursos. Professora, estamos chegando ao final do programa. As considerações, por favor. Bom, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima do nosso modelo, que a gente tem uma equipe pequena na FASESP, mas a gente faz parcerias. Parcerias tanto internas com esses funcionários do Estado inteiro, quanto com universidades e sindicatos como o Sinafresp. Já fizemos várias iniciativas juntas de fazer vídeos educacionais, e eu acho que essa também é uma outra forma de poder tirar toda a condição dos recursos, às vezes escassos financeiramente. A gente aproveita as parcerias para poder atingir objetivos maiores. E eu agradeço muito, Davi, a oportunidade de conversar aqui com você sobre esse assunto que me apaixona. Nós que agradecemos e tenham todos uma boa noite e até o próximo programa. Obrigada.